E aí, a gente já se perguntou o que realmente impede um político, um gestor público, de usar o poder como bem entende? Pois é, no Brasil existe uma espécie de manual de regras, um guia que orienta cada passo de quem trabalha no governo. Hoje, a gente vai decifrar esse manual e entender direitinho como ele funciona para garantir que o poder sirva a todos nós. Então, vamos direto ao ponto. O que na prática segura a onda de um agente público e impede que ele faça o que der na telha? A resposta está num conjunto de regras que, olha só, não são como uma cerca que só limita. Elas são mais como os trilhos de um trem. Elas não apenas limitam, mas ditam um único caminho que o Estado pode seguir. Não tem desvio. E é aqui que a gente encontra a primeira grande virada de chave. Para qualquer pessoa como eu e quem está me ouvindo, a regra é bem clara. O que não é proibido, está liberado, está valendo. Agora, para um agente público, o jogo vira completamente. Ele não tem essa liberdade toda, ele tem um dever. A ação dele só tem valor se uma lei mandar ou autorizar, percebe? A lei, para ele, não é só um limite, é um motor que faz a coisa funcionar. Ok, então como é que a gente organiza esse monte de regras? A própria Constituição Federal dá uma bela ajuda, uma cola, um acrônimo que resume os 5 mandamentos da administração pública. LIMPE. Vamos agora mergulhar no que cada uma dessas letrinhas significa de verdade. Começando pela letra L, de legalidade. Parece meio óbvio, não é? Ah, tem que seguir a lei. Mas para o Estado o buraco é bem mais embaixo. O pulo do gato aqui é a precisão. A administração não pode só, sabe, não desobedecer à lei. Não, ela precisa agir exatamente como a lei manda. Os juristas chamam isso de secundum legem. Qualquer passo fora dessa linha, seja indo contra a lei, o contra legem, ou mesmo numa área cinzenta onde a lei não disse nada, o praeter legem, esse passo é considerado inválido. Resumindo, a lei é a verdadeira chefe do administrador público. Seguindo o baile, a gente chega na letra I, de impessoalidade. E olha, esse princípio é fascinante, porque ele tem 2 caras, 2 dimensões que se completam. Tudo para garantir que a máquina pública funcione para todo mundo, e não só para os amigos do rei. A primeira dimensão é a da finalidade. Quer dizer, qualquer ato administrativo tem que ter um único objetivo: o interesse público, fim de papo. Isso proíbe favorecer os amigos ou perseguir os inimigos. A segunda dimensão combate a vaidade. Sabe aquela placa de obra, uma escola nova, um hospital? Aquilo não é uma realização pessoal do prefeito ou do governador, é do Estado. Por isso mesmo, a Constituição proíbe usar propaganda oficial para promoção pessoal. O grande jurista Hélio Lopes Meireles, olha, matou a charada com essa frase. Basicamente o que ele disse é: o objetivo de uma ação do governo não é uma escolha do gestor. Ele já vem, digamos, de fábrica, definido na própria lei. E é sempre, sempre impessoal. Agora a letra M nos traz a moralidade. E aqui o papo fica um pouco mais sério, viu? Porque a gente sai só do que está escrito na lei e entra no campo da ética. A grande sacada da moralidade é que não adianta só seguir a lei ao pé da letra. Um ato pode ser perfeitamente legal no papel, mas completamente imoral na prática. Esse princípio exige honestidade, decoro, boa-fé. O que é legal e o que é ético precisam andar de mãos dadas, sempre. E quer um exemplo claríssimo de moralidade na prática? A guerra contra o nepotismo. A súmula vinculante 13 do STF é reta e direta. É proibido, é inconstitucional nomear marido, esposa, filho, sobrinho, enfim, parentes para cargos de confiança. Isso é a moralidade agindo na veia para impedir que a administração pública vire um grande negócio de família. Chegamos na letra P de publicidade. Esse aqui é o princípio que joga a luz, que liga os holofotes em cima do governo para todo mundo ver. A regra aqui é bem simples. O que o poder público faz não pode de jeito nenhum ser segredo. A publicidade é essencial para que as decisões tenham validade e, o mais importante, para que a sociedade possa fiscalizar. É claro, existem exceções, tipo segurança nacional, mas a regra geral é transparência total. E para fechar o nosso LMP, a letra E de eficiência. E olha que curioso, esse foi o último princípio a entrar na Constituição só em 1998. E ele literalmente mudou o jogo. Com a chegada da eficiência, não bastava mais o governo agir de forma legal e moral. Ele passou a ter que entregar resultados. A gestão pública começou a ser cobrada por produtividade, por bom uso do dinheiro público. Foi o fim daquela ideia de que o importante é seguir o processo, sabe? E o começo de uma era de precisamos gerar valor para a sociedade.
Certo. Agora que a gente já passou pelo LMPE, a gente precisa entender o que dá força para esses princípios todos. Existem duas ideias mestras que sustentam todo o direito administrativo. Pensa nelas como os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, tem a supremacia do interesse público. Isso dá ao Estado uns poderes especiais, como, por exemplo, desapropriar um terreno para construir um hospital. É a força. Mas, do outro lado, em perfeito equilíbrio, a gente tem a indisponibilidade desse mesmo interesse. O que isso quer dizer? Que o agente público não é o dono desse poder. Ele é só um guardião. Ele não pode, por exemplo, perdoar um imposto só porque ele gosta da pessoa. Esse é o limite. É o poder e o limite, sempre dançando juntos. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque conhecer essas regras tira a gente da arquibancada e coloca a gente no campo. A gente deixa de ser só torcida e vira uma espécie de árbitro do jogo político, com o poder de fiscalizar e cobrar. E o mais legal é que o sistema tem um mecanismo de autocorreção. É isso mesmo. A administração pública não só pode, como tem o dever de rever e corrigir os próprios atos. O nome técnico para isso é autotutela. É um dos conceitos mais importantes para garantir que tudo corra dentro da lei. E como é que isso funciona na prática? Bom, se um ato foi ilegal, ele é anulado. É como se ele nunca tivesse existido, os efeitos voltam no tempo. Agora, se o ato é legalzinho, mas deixou de ser bom para o interesse público, ele pode ser revogado. Nesse caso, os efeitos valem só daquele ponto para frente. São duas ferramentas diferentes para corrigir os rumos da administração. E essa fiscalização toda não depende só da boa vontade do governo, não. A Constituição dá a cada um de nós ferramentas poderosíssimas para apitar o jogo e garantir que as regras sejam cumpridas. E a prova disso está aqui, preto no branco na Constituição, a famosa ação popular, que permite que qualquer cidadão possa bater na porta da justiça para anular um ato que prejudique o patrimônio público ou a moralidade. Isso é cidadania ativa na sua forma mais pura. Então a gente encerra com essa reflexão. Conhecer essas regras do jogo muda tudo. Muda completamente a forma de observar a atuação do poder público. A gente deixa de ser espectador passivo e se torna um fiscal consciente. E essa, no fim do dia, é a verdadeira base de uma democracia forte.